todo programa ele tem uma sequência única, olha para esse código. Ele tem uma sequência única, né? Esse exemplo aqui, desse código aqui, ele tem uma sequência única. Esses outros exemplos aqui que a gente fez também tem sequência única. Quer dizer, ele vai fazendo uma coisa depois da outra, ele não pula nenhuma linha, ele faz tudo certinho, bonitinho, e chega no final e termina o código. Mas será que tudo que a gente vai desenvolver, tudo que a gente vai fazer, vai ter essa mesma forma de agir, esse mesmo comportamento? A resposta provavelmente é não, né? Quando a gente usa estruturas de decisão, estruturas condicionais, né, a gente observa que a gente pode ter códigos que não tem um comportamento, né, linha após linha e chega até o final. Ele pode sim ser linha após linha, mas ele pode pular trechos, ele pode voltar e fazer outros trechos, e ele pode ter um comportamento que não necessariamente é totalmente linear. Básico do básico do básico. Praticamente toda a linguagem de programação tem condicionais, né, do tipo C. Então a gente tem aqui, ó, a sintaxe básica dele. Se existe uma condição, um teste, né, esse teste pode me resultar numa resposta, quer dizer, um verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu quero ver se a nota, vamos pegar o exemplo aqui desse fluxograma, a média é maior do que 50, então tem duas possibilidades. Ou ela é maior do que 50 e ele desvia o fluxo aqui para o sim, ou ela não é maior ou igual a 50 e ele desvia o fluxo aqui para o não. Se a condição for verdadeira, aí ele executa uma ação. Então é isso que a gente faz. A sequência de leitura disso é: se a condição for verdadeira, então execute uma determinada ação. Se essa condição for falsa, ele não executa essa ação. O algoritmo que a gente viu aqui nesse fluxograma está listado aqui nesse trechinho aqui, né? Então, se o aluno tiver a nota maior que 50, então o aluno está aprovado. E acabou. Então, imagina que a gente tem um programa que está rodando lá, aconteceu algumas coisas, chegou a um determinado ponto que ele fez um teste. Se for verdadeiro, ele escreve alguma coisa na tela. Se for falso, ele não escreve nada na tela e continua a sua execução aqui naturalmente. É lógico que a gente vai observar isso nas linguagens de programação como if, traduzindo aí do português para o inglês, e then para esse então. Nem toda linguagem usa a estrutura, usa essa palavra, esse termo, mas pode existir linguagens que tenham sim. Vamos ver um exemplo, então? Primeiro exemplo aí em pseudocódigo. A gente declarou aqui 3 variáveis, então temos as variáveis nota 1, nota 2 e média. Nota 1, nota 2 real, média também real. Poderia ter escrito tudo na mesma linha, mas eu quis colocar em linhas diferentes, só para melhor organização do meu código. Eu pulo algumas linhas também, você observa aqui que a linha 6 não tem nada, porque eu pulei só para organizar, a linha 8 também não tem nada, pulei só para organizar. Ele escreve lá na tela o termo, a frase aqui, nota 1 igual espaço, e fica esperando que você digite alguma coisa aqui na linha 10. Quando você digitar, ele armazena em nota 1. Na linha 11, ele escreve lá na tela, nota 2 igual, espaço, e fica lá piscando, esperando você digitar alguma coisa. Quando você digitar alguma coisa, ele armazena aqui na variável nota 2. Depois, na linha 14, ele vai fazer um cálculo aqui da soma das duas notas, vai dividir por 2 e vai armazenar dentro da variável média. Então, ele fez uma média das duas notas e armazenou na variável média. E, finalmente, a gente tem a parte mais importante aqui, que é o condicional. Tá? Linhas 16, 17, 18. Então, isso aqui, ó, faz um teste. Se a média for maior do que 50, então o teste está entre parênteses aqui. Então, lembra lá dos operadores relacionais? É aqui que a gente vai usar eles. Ou aqui que a gente pode usar eles, né? Então, se a média for maior ou igual a 50, então a próxima linha, linha 17, é o que ele vai executar. Então, ele vai fazer o quê? Vai escrever na tela essa frase. Ele está concatenando a variável média com algum texto. Ele vai escrever, ó, sua média é tanto e você está aprovado. Se porventura o cara tiver uma média 40, o que vai acontecer com esse código aqui? Não vai fazer nada, né? Quer dizer, digitou nota 1, entrou. Digitou nota 2, entrou. Deu 40, então ele simplesmente não vai escrever nada na tela. Talvez você esteja sentindo falta de alguma coisa, né? Por exemplo, se a pessoa tiver uma nota menor do que 50, eu não dou nenhum feedback para ele, né? Mas se eu só quiser avisar que ele está aprovado, então beleza. Essa lógica funciona bem. Bom, eu fiz esse mesmo exemplo aqui em Java. Usei as mesmas coisas que eu já tinha usado anteriormente. Então aqui a gente tem na linha 9, na linha 8 e na linha 9, aqueles dois recursos lá de truncar e de criar um teclado, criar uma forma de captar dados aí via teclado, tá? E esses pares aqui de linhas aqui estão escrevendo na tela um textinho, tá? Nota 1
e aguardando que você digite a nota aqui na linha 12, tá? Ele vai ler como float. Na linha 15 também, ele vai armazenar na nota 2 um valor recebido pelo teclado do tipo float também. Na linha 17, ele vai fazer o cálculo da média, exatamente como a gente fez no pseudocódigo. Agora, repare que a estrutura do condicional aqui em Java é um pouquinho diferente. Então, a gente não tem um então aqui, né? A gente tem agora em inglês, né? Então, é o if. A gente está vendo aqui a condição entre parênteses, tá? E aí a gente abre e fecha chaves aqui para indicar que é o bloco que vai ser executado se essa condição for verdadeira, tá? Ah, então se digitou uma nota lá, digitou a nota 1, digitou a nota 2, calculou a média, de repente deu 55. Quando ele chegou na linha 19, ele vai fazer o teste. 55 é maior ou igual a 50? Aí você sabe que é, então resulta em verdadeiro. Se resulta em verdadeiro, ele vai executar o código que está entre essas duas chaves aqui. Pode ser um código de uma linha, pode ser um código de 500 linhas, enfim, não tem importância a quantidade de código que tem aqui. O importante é que ele vai executar sequencialmente todas essas linhas que tiverem aqui no bloco do verdadeiro, tá? Se a nota for maior, aliás, se a nota for menor do que 50, significa que essa condição é falsa. Se essa condição é falsa, ele não vai executar, no caso aqui, esse bloco, que é representado apenas pela linha 20. Então, ele não vai escrever o texto na tela. Então, esse é apenas um exemplo feito em Java. Repare que, em termos de quantidade de linhas aqui, o Java está sempre apresentando uma quantidade um pouco maior de linhas. Uma coisa interessante também, né? O Java ele exige que você faça a finalização de cada trecho aqui que você está executando, né? Por exemplo, cada linha está sendo finalizada com ponto e vírgula, né? Se você tirar um ponto e vírgula, ele não entender que aquela sintaxe, aquela estrutura finalizou. Ele vai achar que ele continua na próxima linha. Então é uma exigência que a gente termine tudo com ponto e vírgula, né? O que já não acontece com o pseudocódigo e o que também não acontece com o Python, né? Que eu estou mostrando aqui nessa última solução. O que normalmente acontece, o pessoal começa a gostar muito de Python justamente por isso. O cara olha o Java, vê um monte de linha, um monte de coisa, aí ele vê o Python e, caramba, olha só que legal, 7 linhas. Isso porque eu pulei 2 ainda, né? Então dava para ter usado um pouco menos. Mas olha só que chuto que ficou o nosso código. Código talvez um pouco mais de alto nível, né? Nível de compreensão melhor para a gente, tá? Linhas 1 e 2 a gente tem lá, escreve aqui, ó, olha aqui, fazer o casting logo no momento de colocar o input aqui, né? Então a gente já está definindo o tipo no momento que ele digita e antes de armazenar ele já está falando, ó, o que for digitado lá vai ser tratado como float, vai ser armazenado como float, tanto para a nota 1 como para a nota 2. Na linha 4 ele calcula a média, exatamente como foi feito anteriormente, e na linha 6 e linha 7, a gente tem aqui a diferença, né, da estrutura condicional feita em Python. O Python exige que você coloque essa tabulação, olha só, isso causa às vezes um pouco de estranheza, né, o pessoal, mas olha só que interessante, o Python exige que você seja organizado, né, então você colocou lá if, o condicional aqui dentro, média maior ou igual a 50, fechou o parênteses aqui e colocou 2 pontos. Tudo que corresponde a esse bloco do if, tudo que ele vai executar, se encontra alguma tabulação aqui. Eu estou falando tabulação, mas acho que todo mundo sabe que tem uma tecla no nosso teclado, que não está escrito nada hoje, normalmente os teclados não vem escrito nada, mas ela está em cima do caps lock, tá? Que ela faz ele coloca esse espacinho aqui, tá? Então, isso é uma tabulação. Tem linguagens que colocam 3 espaços, 4 espaços, 5 espaços, a gente consegue configurar no ambiente de programação, muitas vezes, essa quantidade, tá? De qualquer forma, o Python vai identificar esse espaço aqui como o que corresponde ao que está aqui dentro. Então, tudo que tiver aqui na linha 8, 9, 10, que tiver nessa tabulação aqui, vai corresponder ao bloco do if, e é o que vai ser executado se o if for verdadeiro, se a condição aqui do if for verdadeira.